Se Deus é o Criador e é o Criador de todas as coisas, Deus criou o mal? Boa pergunta. Os meus amiguinhos calvinistas diriam que sim, que Deus criou o mal, né? Mas sinto em refutá-los, não. Deus não criou o mal. Mas Deus não é o criador de todas as coisas? Sim, Deus é o criador de todas as coisas. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o que é existência. Sim. Porque se nós estamos questionando a existência do mal, nós temos vários autores para falar sobre isso, né? François Turretini, que é um apologista católico. Nós temos o Norman Geisler, que para mim é o maior apologista cristão que existe. Tem uma enciclopédia apologética. Temos também o William Lane Craig, o C.S. Lewis, o Chesterton. Vários apologistas falam sobre esse tema, né? Gente, a gente vai disponibilizar para vocês essas listas aqui depois na descrição, tá ok? Lá embaixo você vai poder conferir. Segue aí. Confira, tá? Tem um livro muito bom também de apologética, que o autor é Matheus Rangel. Gente boa. Eu conheço, tá? Recomendo. É um herege, hein? Cuidado. Mas aí, a respeito do mal, meu pastor, nós podemos observar o seguinte, que o mal existe potencialmente, não ontologicamente. O que é uma existência ontológica? É algo que existe de fato. E quando você retira a presença daquele elemento existente, alguma coisa fica no lugar, mesmo que seja o nada. E esse nada, ele existe potencialmente, porque ele está sempre passível de ser removido dali quando algo que existe ontologicamente se presentifica. Exatamente. Sim. Nesse caso, podemos dar um exemplo da escuridão. A escuridão, ela existe potencialmente quando a luz, que é ontológica, não está presente. Sim. Mesma coisa é o mal. Quando Deus criou todas as coisas, o mal não existia no princípio das coisas. Ele passou a existir desde o momento em que Deus decidiu não criar robôs, mas criar seres humanos com volição e certa liberdade para escolher fugir da presença dele. Vou dar um exemplo. Quando nós temos Deus criando Adão, ele dá 6 ordens para Adão. Adão vai transgredir uma dessas ordens e ele traz para si a presença de algo que não existia. A presença de algo potencial, que inclusive é feita uma promessa de que a serpente pisaria a cabeça da serpente, o filho de Eva, e sim removeria aquele mal potencial. Nós temos o próprio Caim, em Gênesis capítulo 4, verso 7, está escrito: o teu pecado está diante de ti, cabe a ti dominá-lo. Então você percebe que o pecado é uma existência potencial, mas se ele manifesta a existência ontológica da boa escolha, ele anularia a existência potencial do pecado. Vemos Josué também, em capítulo 24, verso 15, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Sabemos que Deus existia, que o inimigo também existia, e a escolha e o povo também existia. Agora, a presença do mal causado pelo inimigo no futuro, que não é onisciente, ela não existia. Mas ela passaria a existir potencialmente com base numa escolha. A escolha sustentaria a existência do mal. Sim. Mas se a escolha não fosse feita, a pessoa continuaria debaixo da bênção de Deus, escolhendo a Deus. Então, poderia dar outros inúmeros versículos, né, que testificam a mesma ideia, como Mateus 7,13, Apocalipse em capítulo 3, verso 20, entre outros textos que mostram como que o mal existe apenas potencialmente e não ontologicamente. É uma existência potencial. Tá aí. Tá ali, mas é uma consequência de alguma coisa. A consequência de alguma coisa vai liberar a manifestação daquela existência. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Então a gente está aqui, as luzes estão acesas, tá tudo claro, mas existe escuridão aqui, potencialmente. Isso. Ela vai se manifestar quando nós apagarmos tudo aqui no estúdio. Até vou dar um exemplo bom, né? Que o senhor falando aí, minha mente funcionou aqui. Existe esse copo quebrado? Não. Mas existe o copo? Existe. Então, potencialmente ele pode ser quebrado. Pode ser quebrado. Então, para que exista um copo quebrado, é preciso haver uma moção, um movimento que venha ser forte o suficiente para fragmentá-lo. Certo. Então, se alguém fala assim, existe o mal? Existe a partir do momento que alguém decide jogar o copinho no chão. Sim. Dessa forma, o mal existente seria a remoção do bem existente. Isso. Né? Ou seja, o mal existe quando Deus se ausenta. Exatamente.